fazendo rasgados elogios. É uma nojeira as posições de algumas igrejas à frente de se envolver em política. O pastor tem a obrigação de orientar os seus filhos a saberem escolher. Indicar, por exemplo, como eu já fiz aqui, 7 partidos que não devem ser votados por cristãos. Mas jamais tem que dizer quem votar em quem, e usar o púlpito para dar a políticos a fazerem referências próximas às eleições. Quantas vezes eu já recebi convites de políticos vir aqui, sempre na época de setembro e outubro, às vezes de junho e agosto, quando é época de eleição. Disse, meu irmão, pode ir, terei a maior honra de recebê-lo, mas depois das eleições. Antes não. Porque se faz necessário um renascimento também de seus conceitos, das suas convicções, das suas ideias em relação ao próprio Evangelho. Segundo ponto, a gente precisa nascer de novo, e a outra tradução no hebraico quer dizer nascer de cima, nascer do alto. É ter a oportunidade de reviver a oportunidade que nós não tivemos quando nascemos, porque temos a semente da morte. 2 Tessalonicenses 1:11 diz: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos de sua vocação, que cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. É necessário nascer de novo, dizia Jesus para Nicodemos. Nicodemos concluiu achar que já velho não poderia nascer de novo. É um negócio meio incoerente. O próprio Jesus orientou. Ele, na dúvida, não por falta de convicção, mas por falta de coragem de assumir a defesa de Cristo. Nascer de cima é dar uma oportunidade para reviver o elo de ligação entre o homem e Deus, através do viver espiritual. Nascer de cima não é apenas mudar o comportamento, ser um bom homem. Não. Bom homem nós temos em várias religiões. Temos bons homens com caráter ilibado. Mas nascer de cima é ter a oportunidade de dar continuidade àquilo que Deus quer para mim e para você na visão da espiritualidade. Nessa primeira parte termino com ser novo nascido. Efésios 4:11 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação o qual fomos chamados. Você e eu fomos escolhidos. Resta saber se essa decisão, dessa escolha, você tem o poder da sua escolha nas suas mãos. Você pode dizer o que você quer escolher, de um lado ou de outro. Como eu falei para vocês, Dostoiévski disse assim, tenho de proclamar a minha incredulidade. Para mim não há nada de mais elevado que a ideia da existência de Deus. Ele falou isso. Mas peraí, pastor, como é que o senhor escreve um negócio desse, dizendo que um homem desse se converteu? Se converteu porque ele disse isso numa época, e logo em seguida, um tempo depois, quando ele voltou, saiu da Sibéria e foi liberado, não é? Ele escreve: se me provarem que a verdade não está em Cristo, prefiro ficar com Cristo e deixar a verdade. Isso é conversão, é mudança de pensamento. Eu pensava de um jeito, hoje eu penso do outro. Pastor, então isso é nascer de novo. Não, não é. Agora eu vou para a segunda fase do novo nascimento. Eu vou viver agora uma vida de acordo com o que Deus quer que eu viva, respeitando os princípios que norteia a regra, que é o padrão de vida e de fé, que é a Bíblia Sagrada, a sua palavra. Precisamos de homens e mulheres sérios,
Por isso que estamos carentes de pastores sérios nos púlpitos. Pastores que têm uma vida verdadeiramente de um novo nascimento. Os homens estão perdendo a sua sensibilidade para ser sacerdote do seu lar. Humilha filhos, humilha esposa, denigra a imagem de sua esposa, denigra a imagem da sua estrutura familiar e não cuida da preservação do seu lar. Assim também mulheres que não têm mais a sensibilidade de ser a disjuntora dos seus esposos, dos seus maridos. De perceber que pela palavra você pode conquistá-lo, trazendo ele para os atos do Senhor. Filhos rebeldes, que não têm mais sensibilidade para poder crer no Deus vivo e real. E sabe o que me entristece? É que às vezes os filhos, os maridos e as mulheres às quais eu estou me referindo, só se corrigem pela dor. Porque ele chama com tanta veemência, com amor. Porque o Dostoiévski teve que ir para a Sibéria, sofrer e perceber que a solução era o suicídio. 10 a 14 anos de idade, nos Estados Unidos, maior índice de suicídio dos últimos 20 anos. Estados Unidos da América. Isso é lamentável, que eu li essa semana. Sabe por quê, meus amados? Porque se fosse na Suíça, se fosse na Suécia, se fosse nos países escandinavos, eu até ficava calado. Porque é uma ausência de diversão, é uma frieza na relação familiar muito grande. Mas nos Estados Unidos é diferente. Piauí. Sandro tem negócio no Piauí, né? Terra que está com o maior índice de suicídio entre a faixa etária de 14 a 25 anos. Piauí. A ausência de Jesus na família tem provocado desestruturas entre as pessoas. Ser e ter nova vida, coisas diferentes. Mas achei questão de trazer também a visão ser ou não ser. Eis a questão. As pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. As pessoas estão mais preocupadas com os princípios que norteiam a relação de posse e de conquistas do que ser um conquistador. As pessoas perderam e estão perdendo cada vez mais a sensibilidade de reconhecer Deus como Deus. Reconhecer Jesus Cristo como um Senhor e Salvador. Essa semana, não sei se foi Sandro, alguém do discipulado, estava compartilhando comigo. Pastor, se uma pessoa moribunda, prestes a morrer, declara Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai ser salvo? Vai. Ele precisa declarar como Senhor e Salvador? Precisa? Isso era bom dentro da sala de aula. Não. Porque está morrendo. Para que eu vou trabalhar Ele como Senhor? Eu vou reconhecer Jesus Cristo como meu Salvador, morro e sou salvo. O ladrão foi assim. O ladrão precisava declarar Jesus como Senhor, se ele não ia viver mais o senhorio de Cristo. Mas nós que estamos sem perspectiva de morrer, mas sabemos que um dia vamos morrer, a gente precisa viver o senhorio de Jesus e não apenas Ele como Salvador. Correndo o risco de não ter aquilo que Ele quer nos dar. Nascido de Deus, 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Falamos isso no início da reflexão, no início do culto. Nascer de Deus é eu não apenas assumir o cristianismo em mim,
Eu não preciso mais ter convicção do cristianismo. Eu sou o cristianismo. Eu preciso defender os meus propósitos e não aquilo apenas que eu acredito. Eu acreditar no cristianismo, eu sou um homem que fui convertido. Mas eu, para viver o cristianismo, é onde eu vou demonstrar aquilo que Deus quer e espera de mim. De viver de Deus, de nascer em Deus. Nicodemos não conseguiria ver isso. E ele não viu isso. Às vezes, você precisa, numa relação de mestre-discípulo, ser discípulo é ser dominado pela sua convicção. E convicto disso, você vivê-la intensamente no seu dia a dia. É diferente de um membro. Ao nascermos, precisamos, não é que produzimos mais, mas submetemos ao Espírito do Senhor. Não é o que produzimos que vai determinar o meu novo nascimento. Não é o que eu faço que vai determinar o meu novo nascimento, mas o que eu sou. Por isso que muita gente aceita Jesus pelo que ele faz e não pelo que ele é. E precisamos pensar numa coisa interessante acerca das decisões que devemos tomar diante de Deus. Fazemos isso para agradar os outros? Fazemos isso para ter salvação? Fazemos isso para esconder e buscar Jesus à noite e ninguém saber? Lembro acerca de suicídio. Eu morei numa cidade chamada de Macaparana, perto da cidade de Timbaúba, região de cana-de-açúcar, mas São Vicente Ferrer, que tinha uma produção do seu Maurício de um vinho que eu já falara aqui nesta igreja. Um vinho caseiro que ele ainda enterrava e ainda pisava, pisoteava, ainda pisoteia, não sei hoje, mas na época eu estava lá. E teve um dia que o irmão falou que saiu de madrugada, era mais ou menos 1h30 da madrugada. Quem conhece Macaparana, só existe uma cidade, uma rua principal. E aí ele acordou e Deus disse: pegue sua Bíblia e vá pregar. 1h30 da madrugada, pai. Meu Deus, vão dizer que eu sou louco. E ele saiu. Chegou na esquina, o Espírito disse: é aqui que você tem que ficar. Então ele ficou na esquina e começou a dizer que Jesus é a salvação. Jesus é a única solução. Mas Jesus é a alternativa para você nesta noite, nesta madrugada. Decida-se por Ele, porque é por Ele que você vai ter vida eterna. E ele sentiu paz no coração e disse assim: agora faço o apelo. Disse: Deus, eu não vou fazer o apelo sozinho. Esse é negócio para louco. Faça o apelo. E ele fez a primeira alma. Meu Deus do céu. Ele contando isso, eu chorava e ria. A primeira alma que quer se declarar por Jesus Cristo, por gentileza. Quem é a primeira alma que quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero que Jesus seja o primeiro, a primazia na sua vida. Porque esta madrugada é madrugada de salvação. É madrugada de oportunidade. Está vendo, Deus? Não tem ninguém aqui, Deus. Está me fazendo de doido. Ainda bem que ninguém está vendo, não é? Bom, eu vou orar por você. Deus, aí orar, orou, foi embora. Chegou em casa, dormiu, acordou de manhã cedo e foi trabalhar. Ele trabalhava no armazém de construção. Eu trabalhava no Banco do Brasil, ele trabalhava no armazém de construção, bom de bola ele, futebol de salão. Aí ele chegou, aí ele contando, quando foi passando, aí o irmão chegou para ele e fez: Deus te abençoe, varão. Eu disse: amém, varão, Deus te abençoe. Aí ele disse: já sabe o que foi, né? Eu disse: não, o que foi? Eu aceitei Jesus ontem, que eu estava com a corda na mão para me enforcar. E na hora que você começou a pregar, eu estava já com a corda no meu pescoço. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo, eu pensei que era mentira. Eu abri a janela: você é doido.
é doido. Tem mais doido do que eu, porque fica falando sozinho. Mas eu aceitei Jesus naquela madrugada como Senhor e Salvador. Então eu devo minha vida a Jesus. É você que foi doido, mas um doido que foi instrumento de Deus para minha vida. É assim que acontece. Decidir-se publicamente. Essa é interessante. As pessoas acham que decidir sozinho com Jesus é suficiente. Não. A Bíblia diz claramente que aquele que tornar público, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Aí teve uma pessoa muitos anos atrás no meu consultório. Aí chegou no meu consultório e disse assim: pastor, mas eu já aceitei Jesus. Se já aceitou Jesus, filho, amém por isso. Sim, mas nunca declarei para ninguém não, é. Eu disse, então não é amém por isso. Eu deixo puxar de volta. Você tem que declarar Jesus Cristo. Mas eu não gosto de igreja. Eu não suporto igreja. Se eu soubesse que o senhor era pastor, nem aqui eu estava. Mas quem foi que lhe disse que eu era pastor? Aqui eu sou terapeuta. Aqui eu não sou pastor. Sim, mas eu soube que o senhor é pastor. Que eu vi o senhor na televisão falando. Sim, o senhor me viu como terapeuta, não me viu como pastor. Mas o senhor aceitou Jesus? Aceitou. Eu posso orar pelo senhor já para confirmar isso? Se pode. Então o senhor confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Confesso. Publicou. Eu sou igreja. Ele é igreja. E isso foi confessado. Um ano depois, ele morreu. Tem de sabores da vida que nos entristece. Mas tem uma coisa que diz assim, ó, Nicodemos sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite. Isso aí é lá em João 7, tá? 50, 51 e tem 52 que ele completa, mas eu me limitei até 51. O qual estivera com Jesus questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Olha o homem que não queria aceitar Jesus publicamente. O que é que ele faz? O que ele faz 3 semanas depois? Aí, ó. Alguns comentários falam que são 3 anos depois. Outros dizem que 3 semanas depois. Para mim não importa 3 semanas ou 3 anos depois. O que importa é que quando ele fez isso, Jesus já estava indo para a morte. E sabe quem foi que ajudou a carregar o corpo de Jesus para a tumba? José de Arimateia com Nicodemos. Ele viu a autoridade de Jesus. Era um doutor da lei, era um homem que sabia usar o quipá, sabia que para ler a Torá ele precisava estar com as mãos limpas, com a boca lavada. Ele tinha o perfume, o bálsamo da consagração, sua barba grande, onde ele poderia descer o azeite. Ele respeitava todos os rituais. Mas Jesus disse: não é assim que nasce para ganhar a vida eterna. Em verdade, verdade vos digo, se faz necessário nascer de novo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não terá vida eterna. E esse foi Nicodemos. Servir, seguir, estar nele. Se alguém me serve, João 12, 26, ele já tinha partido para a glória. Veja que coisa linda, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Eu estou me fazendo entender? Veja, ele diz assim: se alguém me serve, precisa me seguir. Se você tem que seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Uma trilogia, a vida toda é uma trilogia: corpo, alma, mente. A vida toda é Espírito, Jesus, Deus. A vida toda é toda característica de trindade ou de trilogia. Aquele que me serve será honrado pelo meu Pai.
Veja que coisa linda. Além de você ter vida eterna, você vai ser honrado no decorrer desta vida pelo próprio Deus. Quando você honra Jesus, para servi-lo, para segui-lo e para amá-lo. Foi cantado aqui. Eu peço que o grupo venha aqui à frente outra vez. O grupo de louvor, por favor. Esse é considerado o príncipe dos pregadores. Spurgeon tem pensamentos que divergem dos meus pensamentos, mas é um homem que dedicou sua vida, toda a sua vida, para pregar a sua palavra. Ele diz: nascer de novo é ser submetido a uma mudança tão misteriosa que palavras humanas não podem descrevê-las. Meus amados, eu sabia que Spurgeon tinha escrito muitas coisas sobre o nascimento, sobre o renascimento. E eu passei mais de 2 horas para localizar e tirar essa frase. Eu preciso trazer uma reflexão de Spurgeon. Apesar de ser calvinista, apesar de ter um pensamento divergente do meu, mas é um homem de Deus. Discutir doutrina não leva a nada. O importante é aprender a nascer de novo. Eu queria a terceira música, Nascer de Novo, para não errar. É a terceira, não é? Do Valadão, não é isso? Se você quer aprender a nascer de novo, não são as oportunidades que você não morreu e nasceu de novo, não. Quantos livramentos Deus deu a você? Vários, tudo bem, amém por isso. Mas nascer de novo é nascer do Espírito. Você muda a maneira de pensar para mudar a maneira de agir. Eu perguntei quem queria nascer de novo naquela sexta-feira passada. Eu vou perguntar de novo. E você, para nascer de novo, você precisa tomar uma decisão. Uma decisão agora que geralmente eu não quero constranger ninguém e não constranjo ninguém. Poucos sabem que eu faço o convite para aqui à frente. Mas hoje eu quero saber se você quer nascer de novo, quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vem aqui à frente e você vai tomar uma decisão de conversão para mudar a maneira de pensar, para mudar a maneira de agir. E logo depois começar a viver uma nova vida. Porque eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Agora, você não é mais a criatura do universo. Você é criatura do amor. Você é filho do amor. Você não é mais filho da criação. Quando você toma a decisão de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você sabe que precisa confessar Jesus. Você sabe que você precisa vir aqui à frente. Por quê? Quer dizer, Jesus, que o Senhor não está me escutando, eu tenho que ir na frente para fazer isso, para me expor. Não é necessário isso. Não é necessário não. Mas psicologicamente tem um efeito importante de você vir à frente. Psicologicamente tem um efeito assim: eu não quero mais errar. Eu não quero errar outra vez. Eu quero acertar. Eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Canta, filho, que eu vou orar. Glória a Deus. Se você também quiser fazer essa atitude igual a Oriceia agora, Pai, vem aqui à frente. Enquanto os levitas cantam, eles cantam para que os anjos do Senhor levem como os arautos dos reis, leve as mensagens de Deus na oração de Oriceia, a oração também da Fátima, a oração da Juliana, a oração sua, que você vai tomar essa decisão de ser uma nova pessoa, um novo ser. Eu te peço agora, Deus, que tu mova teus filhos que estão movidos e querendo vir aqui à frente, para tomar uma decisão notória e pública, de não esperar a tua morte, mas esperar que tu é ressurreto entre os mortos. E que agora, Pai, assim como a Oriceia, a Fátima e Juliana, eu te peço para abençoar a tua filha de tal forma que a partir de agora elas possam usufruir das bênçãos do teu senhorio, Jesus, e o teu nome ser glorificado, Pai. Abre os céus
sobre esse lugar agora. Aleluia, aleluia. Manifesta o teu poder e a tua glória sobre a vida das tuas filhas, Pai, para que haja esse renovo de compromisso diante dos céus, diante da tua igreja, para que teu nome seja glorificado através delas, e que elas possam ser sábias e conquistar mais almas para ti, Pai, assim como outros filhos teus que aqui se encontram, para que seja impulsionado com o poder da tua palavra, com o poder do teu Espírito, Pai querido. Traz eles aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Criado em ti, a tua semelhança. Deus possa te abençoar, Senhor, porque Ele te ama. Sabe o quanto tu és amada. Recebe da bênção do Senhor nesta noite um renovo espiritual e o poder de Deus sobre a tua vida.